Olá pessoal, nesse vídeo então nós vamos falar sobre outros métodos diretos, né, os métodos de sondagens para análise então de subsolo. A gente tinha falado então que a gente tem aqui as tiradas de amostras por abertura de poços, né, ou também por sondagens, e aqui nesse vídeo então nós vamos estar falando sobre sondagens, né, a coleta de amostras aí deformadas ou indeformadas. Entre as sondagens a gente vai ter então as sondagens aí a trado, né, que vai utilizar todo esse equipamento aí de trado aí, as sondagens da percussão, né, ou simples reconhecimento, as rotativas e a mista, então que você tem a associação de percussão com o processo rotativo. A sondagem a trado, né, ela vai utilizar então esse equipamento aqui, né, que pode ser esse trado cavadeira ou trado espiral, dependendo aqui do tipo de solo, né, que você tem, né. Você vai fazendo então essa a cravação, seguida aqui da rotação, né, para que tenha o avanço aí por meio do trado, né. E aí isso aqui vai funcionar bem para profundidade então até de 10 metros. Né. Você consegue um determinado tipo de solo, espessura de camada e posição de lençol freático. Bom, ela é bem simples, né, bem rápida e também econômica. A percussão, como o nome diz, né, ela vai utilizar, né, de batidas, percussões. Inicialmente ela vai utilizar atrado, né, até atingir então o lençol freático, né, o NA, né, ou enfim até a profundidade que seja necessário fazer o revestimento do fundo do furo para evitar, né, queda do material das paredes do furo da sondagem. Né. A trado espiral aí ela vai sendo utilizada para ir avançando em profundidades maiores até atingir o lençol freático, e aí a partir do lençol freático você vai utilizar ou a lavagem com circulação de água ou a bomba de areia, dependendo do solo também que você tem. Né. Ela consiste, então, você tem aí um tripé, né, e aí você tem aí uma corda lá que vai estar segurando aqui a guia lá para o martelo, né, para fazer as percussões que vão sendo aplicadas aqui para a cravação, né, do, dos, dos elementos aqui de escavador, né. Como eu falei, isso aqui vai ser por batidas, né? Então você tem uma ponteira aqui escavadora, né, e que vai também colhendo também amostras, né? Então você tem esse barrilete aqui, amostrador, que ele está aqui na ponta, né, que ele vai sendo batido para ir avançando. Lógico, né, no caso aqui, essa ponteira que ele vai coletar amostras, mas vão ser amostras deformadas, né, já que você vai ter o amassamento ou amolgamento, né, do solo. Aqui isso aqui é a bomba de areia, né, então ela vai utilizar então abaixo do lençol freático, né, você tem aqui uma esfera, né, e aí isso daqui ele vai fazendo com que esses movimentos de puxada e largada lá vão enchendo isso aqui de areia, né, e aí você vai conseguir também avançando então na escavação aqui do furo. E aí o tubo, à medida que isso aqui vai enchendo aqui de areia, né, você vai descendo aqui o tubo guia, né, e você vai avançando no furo. No caso aí com circulação de água, você tem o bombeamento de água no furo interno, né. Na ponta lá você tem orifícios laterais aí para auxiliar também na escavação de água, né, na ponta de escavação, né, e a água aí de excesso ela vai retornar, né, pelo espaço entre a haste e o tubo de revestimento. Então, né, volta para esse espaço até a saída do furo. Tem uma perfuração então bem mais rápida que o trado, porque a água auxilia bastante aí na escavação, né? Mas é óbvio, né? Se você já começar a perfuração com a lavagem com água, com circulação de água, você não consegue determinar o nível do lençol freático. Então você vai primeiro estar fazendo ali com o trado ali, essa escavação até determinar, uma vez determinada, aí sim você faz então a lavagem com circulação de água. E aí nessas ponteiras aí a gente vai utilizando de amostradores, então vocês têm aqui alguns aqui que são geralmente utilizados, como eu falei, né, no caso eles vão coletar amostras
deformadas, então não serve para fazer determinação de massa específica natural, por exemplo, né? Mas serve para determinar que tipo de solo que é, fazer aqui a identificação tátil visual, né, do solo e ir marcando as espessuras de camadas que tem ao longo desse furo de sondagem. Além disso, né, você tem aqui nessa sondagem a percussão, né, a determinação também de resistência à penetração aí das percussões, né? Então você tem aqui isso aqui é padronizado lá pela NBR, pelo ensaio da NBR, né? E aí você tem aqui, né? Você tem o martelo vai ter um peso de 65 kg, ele é elevado a uma altura de 75 centímetros e deixado cair livremente. Essa elevação ela pode ser manual ou mecanizada. Mecanizada, então você tem um motor que aciona lá até levar a altura, ou manual, então você vai e o operador puxa o cabo lá e solta então esse martelo de 65 kg. E aí você vai fazendo essas quedas sucessivas do martelo até ele atingir uma profundidade de penetração de 45 centímetros. A partir daí, então, você conta quantas pancadas foram, né? E aí com isso você tem a resistência à penetração. Então você tem aqui uma escala, né? Tanto para areia quanto para argilas, que aí dá uma noção de o quanto mais sija, ou mais mole, ou mais fofa, né? Ou mais compacta é o material. E aqui é um resultado de SPT, de um relatório SPT. Então vocês têm aqui, ó, cota, né, a altitude que está o terreno, né? E aí, lógico, aí os furos, à medida que o furo vai avançando na profundidade, a própria profundidade do furo, a marcação das posições do lençol freático, a gente tem 2 pontos com posição do lençol freático, né? E aqui, como eu falei para vocês, né, o número de pancadas aí para penetração aqui do SPT. Né? Aqui, contando quantas, então aqui vai contando quantas pancadas foram necessárias para fazer o avanço aí do mostrador. E aqui a descrição do material, né, do solo, né? Então, aqui fazendo aquela descrição do que? Da identificação tátil visual. Vocês estão vendo que a areia fina, média e grossa, argila, gelosa e siltosa, amarela. Tem aqui umas convenções, né? E, enfim, aqui vai indo aqui nessas classificações, né? Bom, o que a gente vai ter de erros, né? Como é um processo aí bem manual, né? Você pode ter erros de contagem de golpes, sujeira no furo que vai atrapalhar então erros, né, também, né, nessa contagem do número de golpes, né? Furo também não alargado o suficiente, erros dessa variação de energia de cravação, né? A gente tem essa padronização da energia, né? E aí você não, enfim, não levar muito mais ou não lançar mais energia, né, na cravação, isso pode levar a erros, né? Também interações entre o amostrador e o solo, né? Enfim, aí você tem interações aí também de resposta do solo frente aí ao amostrador escolhido, né? E como eu falei, né, você utilizar a técnica de circulação de água antes de determinar o lençol freático. Em relação ao equipamento, né, também cuidados de manutenção, as próprias hastes, martelo aí também não calibrado, o amostrador também mal conservado, que também vão levar a erros aí nessa determinação. E aí a outra sondagem que a gente vai ter é a rotativa, né, que você tem aqui uma cabeça cavadora que ela vai girando isso daqui. Você tem aqui a aplicação também a circulação de água e ela vai ser utilizada principalmente para materiais mais rígidos, então solos de alta resistência, rochas ou matacões ou blocos de natureza rochosa, né? O matacão é nada mais do que isso daí, né? Um grande bloco, né, rochoso. Você tem essa rotação, a água vai auxiliar também na escavação e aí ela vai assim auxiliar para refrigerar a coroa, né, na escavação e carregar os detritos então da perfuração. E aí a gente tem aqui a forma para coletar as amostras indeformadas, no caso desses furos de sondagem. Nesse caso aqui a gente vai ter esses amostradores especiais, né, o Shelby, o Pistão, o sueco e o Denison, né. A ideia aqui é o que você está utilizando amostradores aí com paredes finas, que aí você
assim, de forma que a cravação lá desse amostrador não vai gerar um grande amolgamento aí da amostra, né? É um amassamento então da amostra, que aí vai estar causando interferências então na características aí do arranjo das partículas, né? No caso aqui do Shelby, ele vai ser utilizado para solos coesivos e de consistência de molha média, né? Mas ainda assim, uma outra ressalva que a gente tem que ter, né? Assim, a ideia é você estar utilizando o que? Para evitar que você tenha esse amassamento, né? O amolgamento da amostra, né? Você tem um amostrador com paredes bem finas, né? Mas você tem que ter um cuidado também que ele não seja tão fino a ponto de ocorrer a flambagem, né? O amassamento aí do próprio tubo e amostrador, né? Então, seria o que? Você ter paredes tão finas aí que o tubo, na hora de cravar, ele vai entortar para o lado ali, né? Que isso que seria flambagem. Né? Então, aí para evitar isso, né? Você procura então manter essa relação de área aí de área inferior então a 10% aí. Então aqui você tem aqui o amostrador Shelby, né? Então ele tem um tubo de paredes bem finas, né? Lógico, isso aqui também ele é enviesado aqui também para facilitar aqui a cravação, né? E aqui então temos imagens aqui desse tubo Shelby, né? Ele já montado, né? Ele sendo inserido no furo da sondagem. Internamente então ele é inserido. Uma vez inserido, você faz a cravação dele, né? Então aqui as paredes dele vão avançando, sendo penetradas então no solo. Uma vez que chegou até o fundo, então você faz um movimento de rotação para ter o cisalhamento, né? A quebra dessa parte aqui do solo, né? O solo ele vai ter uma aderência com as paredes, né? E aí com isso você consegue sacar, né, a amostra de solo. Depois disso, né, como é uma amostra deformada, você tem que preservar a umidade. Então você faz aqui o fechamento com filme PVC e proteção com filme alumínio, né, com papel alumínio e parafina, então, também nas extremidades. Depois, né, para a análise então do solo, né, você faz o que? Né? Você faz aqui, serra lá o tubo Shelby, né, e faz então um corte, né? Você não, como ainda teve a cravação aqui, né? Você vai fazer um corte aqui com um fio de aço, né? Para que seja utilizado então essa parte mais interna aqui do solo coletado, né? E aí os outros amostradores vão seguir também essa mesma lógica, né? A gente tem algumas particularidades, que nem esse amostrador de pistão, ele vai ter então você tem tubos finos, ele é cravado, mas aí você tem um pistão aqui para auxiliar, então, depois aí na retirada, né, da amostra. O amostrador sueco, ele tem aqui internamente aqui uma carretilha de papel alumínio, então você vai continuamente avançando com o furo e já vai coletando também as amostras deformadas, então você consegue coletar amostras de vários metros de comprimento, né. E aí o Denison, então, ele é utilizado então para solos mais resistentes. E aí no caso, né, a cravação, ela vai se dar de forma pela rotação aí do cilindro para penetração e então a coleta da amostra de solo. Certo, gente? Então, era isso, né? E a gente se vê então nos próximos vídeos.